que é, diretor? O que foi? Ah, sim. Então, nós vamos começar o nosso papo espiritual. A sensitiva Márcia Fernandes já chegou, o Jorge Lordello também, porque o público pediu muito depois daquela entrevista do Geraldo Luiz para o Roberto Justus, onde ele diz que ele foi quem trocou a mãe morta, colocou a mãe no caixão, que foi um momento, o último momento deles juntos, de despedida, essa coisa toda. Aí o público queria saber do significado disso espiritualmente, que tipo de energia isso poderia trazer e acompanhar o Geraldo Luiz o resto da vida, não é? Como é que os espiritualistas veem esse tipo de proximidade mãe e filho nesse momento de morte e de última despedida? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar esse trechinho da entrevista que impressionou tanto o público, aí a Márcia Fernandes e o Jorge Lordello assistem aqui com a gente. Na sequência, ela fala desse lado espiritualista e a gente discute esse assunto e muitos outros também. Vamos lá com o Geraldo. Não, eu quero falar agora para você, eu nunca contei isso. A Record, o Douglas me contratou, eu entrei no ar no dia 7 de dezembro de 2007. No dia 9, 2 dias depois, eu perdi a minha mãe. E minha mãe estava em Limeira. Eu ia trazê-la, mas estava uma semana aqui. De todas as vezes que eu entrei... Ela estava doente? Estava. Ela fumou demais. Fumava loucamente. E eu perdi ela por esse maldito vício, esse desgraçado vício. Terrível. E de todas as vezes que eu entrei no IML em que eu trabalhei, aquela tarde foi a tarde onde eu vi que o Geraldo, às vezes, não era tão forte quanto eu pensava. E eu não deixei nenhum agente trocar minha mãe, vestir minha mãe. Eu é que troquei a minha mãe, que coloquei a minha mãe no caixão. Precisei fazer isso porque foi um encontro comigo mesmo. Foi uma forma de agradecimento. Então, quando eu fiquei... Uma despedida. Então, quando eu fiquei, eu e ela, naquela mesma sala, onde tantos corpos eu lavei, onde tanta gente eu abracei, onde pessoas desconhecidas que eu nunca tinha visto na minha vida entraram por lá e eu vi naquele momento a pessoa mais importante da minha vida. Eu vi que depois daquele momento eu suportaria qualquer outra coisa que viesse. E a vida nos ensina. A dor, ela ensina. A dor nos transforma. E aquele dia me transformou. Não num fraco, num forte. Mas foi o dia... Falei, vamos ver se agora tudo aquilo que eu aprendi aqui dentro eu vou conseguir usar para mim. De que a morte não mata o amor. E a Márcia Fernandes já chegou. Boa tarde, viu, Márcia? Tarde, obrigada querida. pela presença, querida, mais uma vez. Jorge Lordello também aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Lordello. Soninha. Boa tarde, Márcia. Muito emocionante esse trecho do depoimento, né? Tanto que o Justus levanta, vai lá e dá um abraço emocionado no Geraldo Luiz. E esse trecho da entrevista dele ao programa foi o que emocionou profundamente o público, a ponto de todo mundo querer ouvir aí a opinião da Márcia e do Lordello também no nosso papo espiritual. Mas cobraram isso a semana inteira que vocês dois estivessem aqui e pudessem comentar essa história. As pessoas querem entender o que isso pode significar espiritualmente para ele e para a mãe que estava partindo. Né? Nossa, para ela, tudo de bom. É mesmo. Existe um estado chamado estado de perturbação, em que perturbação espiritualmente falando, que nós ficamos logo depois do nosso desencarne. E muitas vezes ficamos desesperados, muitas vezes a gente não quer acreditar que a gente está ali morto, e a gente até enxerga o corpo da gente, etc. Então, eu penso em mim, né? Eu adoraria que um filho meu fizesse isso. Então, para ela, esse conforto dele, quer dizer, ele estava sofrendo. Sim, claro. Imagina eu vestir a minha mãe, quer dizer, por mais que você aceite que a vida continua, poxa, está indo embora metade da tua vida, né, um pedaço do teu coração. Então, ele teve que ser forte espiritualmente falando, a mente dele muito forte, e ele sentia aquela emoção. Eu acho que ela se sentiu homenageada. Tá. Então, eu adoraria, eu acho que as mães todas adorariam, as pessoas que morrem adorariam, sentir que aquele filho, porque assim, enquanto você está nova, você é que cuida de filho.
Depois que você começa a envelhecer, o filho fala, mãe, vou te levar a passear, mãe, vou te cuidar. Então, assim, inverte tudo, né? Eu estou nessa fase. Então, a gente muda. A gente, graças a Deus, tem filho que leva a gente e que cuida da gente. Agora, pegar o corpo da gente, abraçar, imagina o quanto ele deve ter chorado. Abraçar, mãe, eu te amo, eu vou te vestir, eu quero estar junto, quero estar perto. Ele pôs no caixão, inclusive. Pôs no caixão. Eu vou te pôr no caixão. Por mais espiritualizado que o ser humano aqui na Terra seja, não dá para não ter uma dor profunda, um momento de grande sofrimento. E a partir daí, um momento de reflexão. Poxa, então é isso mesmo? Eu estou de frente com aquilo que eu temia a vida toda, que é a morte. Ele falou, depois disso, eu me senti pronto para enfrentar qualquer coisa na vida, porque ele viveu a dor maior mesmo. Sabe, né? assim, qual é o maior medo do ser humano? A morte. Aí você vê tua mãe ali, não tem como fazer mais nada, a não ser abraçar, acariciar e colocar no caixão. Foi maravilhoso dele. Para a mãe dele, eu não tenho dúvida. Ele estava vendo. Então, assim, que mãe que não quer esse carinho? Eu acho maravilhoso, maravilhoso para ele, maravilhoso para ela. Parabéns para ele, que ele é muito espiritualizado, ele acredita nas coisas do além. Então, ele cresceu, quer dizer, nada vai mais atrapalhar a vida dele. Tudo ficou pequeno, mesmo. Né? Que ele falou, tudo ficou pequeno perante esse ato. São os dois, são os dois. Quando ele fala, eu coloquei minha mãe no caixão, parece que ele colocou a mãe na cama para o sono eterno, né? É bem essa a sensação que dá na gente, de acordo com as palavras dele aí. Ele colocou a mãe dele, exatamente, o corpo físico da mãe dele para descansar, e a mãe dele, no quiado eterno, levar esse carinho dentro do... Nossa! Todo esse aconchego. Esse aconchego maravilhoso. Maravilhoso isso. Jorge Lordello. Sônia, eu gostaria de falar bastante do Geraldo, que eu conheço o Geraldo há muitos anos, antes do sucesso estrondoso que ele tem. E das vezes que eu estive com o Geraldo pessoalmente, mesmo antes do sucesso, uma coisa que ficou muito nítido para mim, ele falava muito da mãe. Uma coisa com a mãe... Ele é filho único, né? Filho único, impressionante. Nossa, filho único. Só os dois no mundo, é verdade. Eu me recordo que o Geraldo teve muitos anos programa de rádio Limeira, um programa de repórter policial famosíssimo que lá. Participava lá. Participava, depois ele teve um programa num canal da região, aonde eu cheguei uma vez e fui na casa do Geraldo, onde ele morava com a mãe. E nós fomos jantar, eu me lembro naquela oportunidade, e ele todo momento falava da mãe. Exemplo, eu amo a minha mãe, mas eu não sou de ficar falando, mas o Geraldo era uma pessoa que falava. Quando aconteceu o sucesso estrondoso que o Geraldo fez e faz ainda, eu fiquei muito feliz porque eu sei o que esse rapaz batalhou. O Geraldo fez um sucesso sozinho, ele foi atrás porque tinha talento. Mas 2 dias depois, eu fiquei sabendo do falecimento da mãe dele através de uma nota no jornal. E eu me recordo que o Geraldo tinha falado para mim que ele ia ficar muito contente, a mãe dele ia ficar muito feliz em vê-lo fazer sucesso numa grande emissora como ele está hoje. E aí, naquela oportunidade, eu falei, como é que deve estar o coração do Geraldo? Tentei ligar para o Geraldo na época, não consegui, e vim encontrar o Geraldo em seguida, quando eu estava cobrindo o caso Isabela Nardoni. E ali eu encontrei com o Geraldo em frente à delegacia, no 9º DP aqui em São Paulo, conversei um pouco com ele, mas uma coisa que eu percebi, ele conseguiu entender bem a partida da mãe, e continuou a brilhar, continuou a fazer sucesso. E o mais legal, ele fala da mãe com esse espírito de saudade, mas com espírito positivo. Muita gente perde o pai ou a mãe e entra numa linguagem muito negativa, que não é o caso do Geraldo. Tá certo, então. Uma linda homenagem. Espiritualmente, isso só o enriqueceu. A mãe? A ele. A ele e a mãe. Quer dizer, a mãe, aquele mimo que ele fez na passagem dela foi um presente, né? E com certeza ela... Filho único, não sabia, difícil desligar, né? Se desligar dele, mas ali ela sentiu o carinho dele todo e seguiu o caminho dela, e ele aprendeu o seguinte, o quanto que ele podia... Quer dizer, ele foi o filho que mais fez, pelo que eu entendi, para uma mãe, que eu conheço hoje. Quer dizer, na hora da passagem ele vai lá, veste,
e arruma, e põe direitinho, e deve ter posto a florzinha no caixão. Não tem coisa mais maravilhosa para a alma dele e se superar, porque é um momento de muita e muita dor a morte de um ente querido, por mais espiritualizado que a pessoa seja. Ah, mas a pessoa já está com certa idade, a vida é assim, isso tem não que... é o menor consolo, não é? Que consolo é esse? Nenhum, pra Poxa, mim, minha mãe nenhum. tem 88 anos. Ai, porque não. Nossa, Não eu vou consola. sentir mais falta ainda, né? Então, maravilhoso, superação em todos os níveis, e essa palavra para mim significa amor. Ele é puro amor e foi puro amor com a mãe dele. Marcelo, tem outro detalhe. Eu acho que mãe, a gente cuida todo dia. Claro. Eu acho que tem filho que chega no Dia das Mães, compra um grande presente e leva para a mãe. Parece que está tudo certo. Tá tudo né? certo, não é por aí. Eu acho que o Geraldo foi um grande filho. E Companheiro, outra coisa, o Geraldo é um grande pai. muito. O filho dele, João Pedro, que eu tive a felicidade de conhecer, um garoto nota 10, e o Geraldo está colado nele, aquela coisa de pai. Vem trabalhar comigo, eu te oriento, e o filho dele vai ser um garoto de grande futuro, porque é Legal. um grande pai, um grande Mas filho. dizem, né, que quem é bom filho, é bom marido, é bom pai, né? Do bem, preza muito esses laços afetivos e sabe cuidar deles. Isso realmente é muito importante. Valeu, né? É bom saber que é uma coisa, foi uma Nossa. coisa extremamente positiva e para sempre, que isso vai também para o plano espiritual. Vai E pro agora, plano espiritual. Vamos falar de um outro caso, né? Eu vou dar um recadinho e na sequência a gente vai falar do Marco Antônio de Biagi, que aquela entrevista que a gente já tinha mostrado aqui no nosso programa e o Gugu fez nessa última quarta-feira lá com ele, pessoalmente, marcou muito. E a Márcia até falou aqui no começo do nosso programa, não sei quem se viu fora do corpo, né? Você falou agora há pouco. E ele fala isso, ele fala que no momento em que ele estava em coma, ele se viu fora do corpo dele, ele viu o corpo dele na cama e ele entubado, né? Ele descreve isso perfeitamente para o Gugu, para ele é uma imagem muito nítida até hoje, e é claro que isso não é uma coisa muito conhecida pelos espiritualistas, esse tipo de visão que se tem, né? Ela explica já, e o Lordelo comenta, já tem perguntas também, né? Sim. Podem ser feitas, e tem muitos casos de fenômenos espirituais que nós vamos mostrar hoje aqui no nosso programa, alguns bem arrepiantes, viu? Vamos continuar aqui com a sensitiva Márcia Fernandes, também com o Jorge Lordelo, e outro caso que as pessoas estavam esperando aí, pediram muito para ouvir as opiniões deles, é sobre a entrevista do Marco Antônio de Biagi, como eu falei para vocês, para o Gugu na última quarta-feira, que comoveu também muito público, e é uma história de superação, uma história de vitória, é uma coisa muito bonita, né? Dá muita esperança para muita gente. E num dos piores momentos dessa fase que ele atravessou, de luta pela vida, enfrentando câncer, infarto, pneumonia, tudo que vocês possam imaginar, veio tudo junto, ele ficou em coma, e em coma ele se viu, né? É como se ele tivesse saído do corpo dele, o espírito saiu e olhou para o corpo na cama entubado. Isso para ele foi uma imagem muito nítida e muito clara, né? Vamos ver esse trechinho quando ele conta esse tipo de coisa para o Gugu Liberato. Vamos lá. Você teve aquela experiência quase morte, não? Olha, é uma coisa, eu tive 3 ou 4 vezes, né? Quando eu estava lá, como se a cama tremesse muito, né? E aí você vê naquela, eu entubado, e eu magro, né? Sem cabelo, e eu me via de cima como se estivesse planando, né? E em volta tinha uma luz muito clara. Em volta do seu corpo. Exatamente, em volta do meu corpo tinha uma luz muito clara, né? Você estaria em que posição, por exemplo? No teto do quarto, assim? Não. Como se fosse voando, né? E também eu também estava com a roupa do Hospital Azul. E eu me via lá em cima. E era tomado por uma paz, uma coisa muito grande. Uhum. E às vezes eu tinha coisa que eu falei que não é possível, você não pode passar perfume, né? As pessoas que vão te visitar, nada, né? Às vezes eu tinha uma coisa, gente, não é possível que seja da minha cabeça. Eu acordava durante a noite com cheiro de rosas. Muito doido, impressionante mesmo, né? Como é que você vê isso, Márcia? Nossa, Você já ouviu muitas vezes a mesma história, Nossa, não viu? experiência quase morte. Existe muito um livro parecida, gente. Tem que ter alguma coisa aí. Existe um livro nos Estados Unidos, ele foi lançado em 75, chama Vida Depois da Vida. Olha que bonito. Que fala disso. E a Faculdade de Medicina dos Estados Unidos estuda isso. Tá. E é comprovado que existe isso.
E 85% das pessoas que têm essa experiência quase morte melhoram a qualidade de vida. Por isso que chama vida após a vida. Então é assim, exatamente, a gente sai do corpo pelo plexo solar, aqui pela barriga, aquela coisa dele fala, a cama tremeu, realmente a gente dá um soco, é físico, é o tranco de ir e o tranco de vir. Tem muita gente que está vendo a gente, que sente um tranco de manhã e fala assim, peraí, parece que eu estou voltando para o meu corpo. Está tendo esse tipo de experiência, mas não doentinho, e normal. Então é assim, nós saímos pelo plexo solar ou pela coronária. Nós saímos e ficamos grudadas num cordão fluídico, ou seja, esse cordão é um cordão prata e ficamos ali grudados. Ele conseguiu, ou a gente vai para mundos superiores ou para mundos inferiores. Depende da cabeça, como você está, como é que você está antes de dormir. Ele não, ele teve a chance, ele estar vestidinho, etc., e ver o corpinho dele ali. Você viu que ele diz assim, eu senti uma paz, porque é isso que é legal. As pessoas, e a luz, sempre luz, todo mundo. Essa turma toda, essa pesquisa americana, diz que todo mundo sente a luz, e é um silêncio, o silêncio da morte. A gente diz, é um silêncio. É outro plano, gente. É uma paz. Ele saiu de si e foi para um plano onde é o vácuo físico. Então, é o êxtase que a gente vai sentir depois da morte, gente. Ele se sentiu naquele êxtase, num outro plano que não era aquele de doente, que na época ele estava doente. Então, ele diz, eu me senti em paz. É exatamente a paz de quem vai para um canto melhor. Então, isso é normal, quer dizer, as pessoas nem se lembram que fazem isso. Ele é um sensitivo, não tem a menor dúvida. Por quê? Todos os hospitais, pelo menos aqui da nossa terra, são visitados dia e noite por freiras e médicos do astral, mortos, desencarnados, que trabalham dando uma aguinha com remédio que a gente nem sabe o que é, fluidificando a água do doente, e eles levam flores. Eles põem flores na cabeceira da cama. As freiras, elas entram, é lindo para quem é vidente, elas entram com muitas flores. As flores têm cheiro que cura, aromaterapia, são fluidos, elas recebem lá do céu, do que vocês quiserem chamar, os fluidos de almas melhores, e elas são colocadas no quarto da pessoa que está doente, para que ela sinta esse cheiro e vá melhorando. Quer dizer, ele tem uma capacidade mediúnica muito grande. Todos os hospitais têm flores, gente. Acredita no que eu estou dizendo. Eu vi, eu vejo, e não só eu, muito vidente vê. Flor branca. E quando nasce bebê é cor-de-rosa. É uma coisa do outro mundo, esse trabalho das madres, das freiras. Olha, você sabe que eu vi, até escrevi um relato muito parecido com esse do Marco Antônio, por isso que me impressiona, que está no livro do Rafael Ilha, que teve 9 overdoses, 4 paradas cardíacas. E uma das que mais o impressionou, ele tinha 15 anos, né? Ele estava no quarto, entrou usando droga, entrou em overdose, e o que ele sentia era exatamente isso. Ele saiu do corpo, ele disse que parecia que ele ficou rente ao teto, e assim, ele não tinha medo da morte, não pensava em morte, não pensava em nada, ele estava na maior paz do mundo, mas ele se via lá embaixo desacordado, ele viu a mãe descer as escadas correndo para socorrê-lo, gritando, ele viu a avó de joelhos diante do corpo dele rezando e pedindo a Deus para que não levasse o neto dela embora, ele viu a mãe tentando massagem cardíaca que ela nem sabia fazer, mas desesperada, não é, para trazê-lo de volta à vida, e dizendo, mãe, para a mãe dela, para a avó do Rafa, ele não está reagindo, ele não está respirando. Quer dizer, ele viu toda aquele drama, aquela coisa toda, e o que ele falou, ele não ficou aflito, ele não chorou, ele não sofreu, ele não achou que ele tinha mãe, ele não achou nada. O que ele tinha lá em cima era a mais absoluta paz. Exatamente. E aí ele também não sabe como,
não é? Quando a ambulância estava chegando, ele despertou e foi na base do tranco. E ele lembra que a única coisa, e ele super mal ainda, que ele disse para a mãe dele, não precisa me contar, eu vi tudo. E aí a ambulância levou ele embora. Quer dizer, todos esses relatos, eles são muito parecidos, não é? A única sensação é a paz, mas você está vendo tudo que está acontecendo lá embaixo, você se vê. E no caso dele, ele viu todo o desespero das duas, na verdade, naquele momento. Na verdade, você vê, né? Mesmo, é o seu corpo perispiritual que sai de você. É você, gente, é o teu fantasma, né? Exatamente. Sai, fica ali grudadinho no cordão prata, por isso que não morre, tá lá grudado. É prata, é lindo esse cordão, fica ali e vê tudo, e sente tudo. Quando uma pessoa está em coma, é impressionante. Ela pode estar vendo realmente tudo, ela pode ouvindo tudo, né? Por isso tem que falar, eu te amo, estou aqui, porque ela está ali realmente. Esse cordão prata não se rompeu, então ele não desencarnou, mas ele se sentia grudado no teto. Mas essa turma tem a certeza de que a morte é magnífica. A paz, né? É a paz de Deus, né? Exatamente. Então é a experiência quase sempre morte. A sensação de paz, Lourdel. Soninha, o relato do Marco Antônio de Biagio Cabeleireiro, ele é um relato praticamente idêntico de que um médico americano, na época, que entrevistou 500 pessoas em hospitais que tiveram um fenômeno quase morte, e ele escreveu um livro, está me fugindo agora aqui o nome do livro, mas esse livro foi a base do filme que o mundo inteiro assistiu, que foi o filme Ghost. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos rever, né, esse momento, para quem está sintonizando agora, e o Lourdel vai fazer esse paralelo entre o filme Ghost e essa experiência narrada, vivida pelo Marco Antônio de Biagio. Vamos lá. Você teve aquela experiência quase morte, não? Olha, é uma coisa, eu tive 3 ou 4 vezes, né? Quando eu estava lá, como se a cama tremesse muito, né? E aí você vê você naquela, eu entubado, e eu magro, né? Sem cabelo, e eu me via de cima como se estivesse planando, né? E em volta tinha uma luz muito clara. Em volta do seu corpo? Exatamente. Em volta do meu corpo tinha uma luz muito clara, né? Você estaria em que posição, por exemplo? No teto do quarto, assim? Não. Como se fosse voando, né? E também eu também estava com a roupa do Hospital Azul. E eu me via lá em cima. E era tomado por uma paz, uma coisa muito grande. E às vezes eu tinha coisa que eu falei que não é possível, você não pode passar perfume, né? As pessoas que vão te visitar, nada, né? Às vezes eu tinha uma coisa, gente, não é possível que seja da minha cabeça. Eu acordava durante a noite com cheiro de rosas. Aí, né? Fala, Lourdel. Sônia, quem assistiu o filme Ghost vai lembrar da cena que é 10 praticamente idêntica. Bastante. E quem se esqueceu, veja o filme de novo, que a cena é idêntica à relatada pelo cabeleireiro. Só que tem um detalhe, Sônia. No filme Ghost, o ator falece. E eu vou te contar o que aconteceu com o ator, que o Marco Antônio não vivenciou. E daí, daqui a pouco eu vou jogar uma pergunta para a Márcia, quer dizer o seguinte: por que o Marco Antônio voltou para o corpo? Porque no filme Ghost, o espírito dessa pessoa levanta, da maneira como ela estava vestida, ele fica olhando aos médicos trabalhando e tentando reanimá-lo, um silêncio sepulcral, quando no canto da sala de operação existia uma luz pequena. E essa luz, Sônia, ela foi se aumentando. E a imagem desse filme aparece o espírito indo em direção àquele foco de luz. E quando ele chega próximo ao foco de luz, é como se ele fosse chupado e ele entra como se fosse um verdadeiro portal dessa vida para uma outra vida. E naquele momento a pessoa desencarnou. Só que no caso dele, Sônia, ele passa... Olha aí, vem do próprio corpo, né? Ele passa, Sônia, olha aí. No caso do Marco Antônio, assim mesmo. Ele passa por 3/4 dessa experiência e ele retorna, como ele disse, até por 4 vezes ele passou isso. E a pergunta que não quer calar: por que algumas pessoas, Márcia, passam por essa experiência de quase morte? Quase passou pelo portal, mas por algum motivo a pessoa voltou, recuperou e a vida seguiu.
Ele no filme não volta. Não o espírito volta. dele passa por uma série de experiências aqui na Terra mesmo. Mas ele não volta. Enquanto não está determinada a tua hora de ir, você não vai. Então, existem algumas almas que, depois dessa experiência, eles têm uma reflexão nova da vida. É um aprendizado isso, é uma chance. É a tal da segunda chance. É a segunda chance de reflexão da tua vida inteira aqui. E repetindo, as pessoas mudam completamente o conceito de vida, de morte, etc. Então, é uma baita de uma festa no céu acontecer isso para uma pessoa. Veja bem, 4 vezes ele saiu de si, olhou e ali ficou. Porque não era a hora dele, ainda o portal do desencarne não estava aberto. É um portal mesmo, você vai para um outro plano mesmo, e é com luz. Ninguém morre e vai para as trevas, ninguém. Em princípio a luz existe, Deus está presente. Você pode, depois de passar pelo portal de luz, por conta das suas neuroses e das suas loucuras, ir para as trevas. Mas, em princípio, ser levado pela luz. O que é isso? Só tem um que leva a gente. Deus. É o que dá vida e o que tira. O demônio não aprendeu isso ainda. Mas é Deus. Então, é um momento sublime. Por isso que tem luz a passagem. E essa coisa dele estar na luz, dele sentir essa coisa... do amor, é o amor fraterno que ele sentiu, quer dizer, sem medo, sem nada, olhando para o corpo dele, sim, é uma morte. Sônia, existe um cientista europeu chamado Killian, ele tem um método de Killiangrafia, sim. que na verdade eu fiz um curso há muitos anos, é uma coisa muito interessante. O que ele fazia? Esse médico, ele tinha uma máquina fotográfica que ele criou, e ele ficava tirando fotografia de um dedo de uma pessoa que estava quase morrendo. Então a máquina ficava tirando fotografia. Quando a pessoa morria, o médico decretava a morte, ele continuava tirando as fotos. Depois ele revelava as fotos e essa máquina dele tinha a capacidade de pegar a coloração da energia vital que todos nós temos. Exatamente. Nós somos energia. Sim. Então ele tirava a foto e aparecia nos dedos, e eu tirei na época essa foto, aparece aqui um foco de luz, a aura, com cores distintas. E quem faz quiliangrafia consegue ler essas cores e descobrir se vai ter uma doença grave, se está com depressão, assim por diante. Tá com tumor e aí o que acontece? O que acontecia, Sônia? O que o Killian descobriu? Que quando a pessoa morre, imediatamente essa energia ela vai diminuindo e você não tem mais energia. A aura não se expande mais. Não se expande mais. Killian não consegue ter mais a fotografia da aura das pessoas. Então, quando você morre, você fica opaco. Porque nós temos uma luz desse tamanho aqui, ó, de aura. Hora vermelha quando você está com raiva, ela vai mudando de cor. A cristal é maravilhosa e etc. Quando você desencarna, a tua aura... apagou a luz, né? É apagar a luz, é isso mesmo. Né? Acabou a energia. Acabou a energia da pessoa. Agora, o que me leva a crer em todos os meus estudos, e vendo agora mais um dos relatos que eu conheço, a do cabeleireiro, que fica nítido, Sônia, que todos nós passaremos por isso um dia. É um relato, o que acontece depois, muita gente duvida. Mas o que pode acontecer? Muita gente fala de espiritismo, eu não acredito em nada disso. Ok, só que esse relato do Marco Antônio Biagi, isso milhares de pessoas. Eu estou aqui com uma das minhas tuiteiras, muitas. Que passou por isso, a Débora Demarco, ela está relatando aqui. É muito parecido com o que essas pessoas relatam. Então, quanto a isso, eu não tenho discussão. Que a gente, vai chegar num ponto em que há esse descolamento, em que você fica vendo uma realidade de um outro plano silenciosamente, e você sobe e vai ser aberto um buraco de luz, uma fonte luminosa, um portal, aonde você vai partir dessa para um outro plano. Isso aí é indiscutível. O que tem lá do outro plano são muitas teorias. A Márcia aqui tem nos presenteado com diversas... desencarnados Agora, a gente sabe que o que aconteceu com ele, e digo mais, esse rapaz... A palavra não é nem privilegiado. A palavra ele está tendo segunda, terceira, quarta ou quinta chance. Sim. Porque a doença dele, ninguém sabia que ele estava doente com essa gravidade. Depois que ele se recuperou, que ele revelou. E é impressionante como esse rapaz teve uma série de doenças. Ele é quase da minha altura. O Marco Antônio tem mais de 1,90 m. E eu me recordo que ele me fala nessa reportagem que quando ele volta a si e ele se olha... E ele olhando um homem dessa altura com 70 quilos, ele falou, caramba, o que aconteceu comigo? Ele não reconheceu o próprio corpo, né? Tanto é que ele perdeu tanto peso que ele tem que agora aprender a andar, reunir forças, ganhar um pouco mais de peso, recuperar a parte muscular, para conseguir realmente andar e voltar. E vai voltar a cortar cabelo e vai fazer o sucesso que certeza, né? ele sempre fez. Corajoso demais.
e eu não conhecia a parte, eu vi essa reportagem, como ele é trabalhador. Sim. Nossa! Uma coisa exaustiva. E assim, até, né? e cuidar de pai e mãe, sabe? E ter a família. Querer ficar do lado da família. Trabalha né? demais, né? Então, agora ele vai trabalhar para a saúde dele e o rostinho dele está bem bom. Graças a Deus a gente vê que ele está se recuperando muito. Pela imagem já dá para ver espiritualmente? Ou não? Precisaria ser pessoalmente? Né? Precisaria ser pessoalmente, mas assim, olhando para ele, eu consigo ver a aura, tá? No dia até tá bem legal a aura dele. Eu não vejo ele com essa doença que foi embaixo do braço, me parece que foi do braço direito. É um linfoma, né? É um linfoma, e a gente não vê. A aura dele não está cinza, nem nunca está, mas de jeito nenhum, ao contrário. Ela está com verde. Desse dia a aura dele estava verde, e o verde traz. Ele está preocupado com o trabalho. Ele quer produzir. É muito interessante. Sônia, só um detalhe. Eu tenho recebido aqui nas redes sociais perguntas em relação a doenças graves, mas em especial no câncer. Tá vindo algumas perguntas que eu achei tão interessantes que eu não tinha nunca imaginado. Márcia, que é o seguinte. Estão perguntando, Márcia, se o câncer é uma doença simplesmente física ou ela atinge também o espiritual. O câncer é uma doença física que atinge o espiritual. Então, existe assim, tem gente que vem predestinado a ter uma doença fatal desta. E tem gente que cria esta doença. Por exemplo, o fumante. Ele cria no pulmão dele essa doença. Não é karmática. Ele não veio para morrer de câncer. Então, existem crianças com câncer. Elas trouxeram de outra vida essa doença que já tinha na alma, no perispírito. Para quê? Para aprender de novo com a história dela. Aprender com essa doença, a ter resignação, etc, etc. Porque aqui atrás já teve a doença e não foi bem trabalhado a mente dela, o espírito dela. Então, nós temos o câncer como? Por exemplo, um câncer, uma pessoa... Você quer ver um câncer? A mulher, quando fica viúva ou quando se separa. Mas ela tem, pode fazer estatística que quiser, isso é estatística. Ela tem uma mágoa tão grande dessa separação que ela fecha o plexo do coração. Câncer de seio. Pode fazer a conta. Toda mulher que está com câncer de seio, ela está com uma mágoa muito grande na vida dela, normalmente amorosa. Ou separação de marido, ou o marido que morre, é uma coisa impressionante. A pessoa tem raiva, e ela é brava. Ela vai criar no órgão da raiva, que é o fígado, infelizmente, um câncer. E assim vai. A pessoa é medrosa, ela tem medo. Ela é metafísica isso. Ela vai criar problema renal, os rins não funcionam e provavelmente um tumor renal. Então, nós criamos com a nossa mente e levamos da nossa mente para o nosso corpo físico, e é esse corpo embaixo do nosso físico, que é o perispírito, a doença. Aí me perguntam, tem cura? Câncer? Tem. Muitas vezes tem quando a pessoa já não está com a doença no perispírito. Não, então vamos lá. Márcia, todo mundo, a maioria procura a cura do câncer a nível de médico. Certo. Existe cura do câncer a nível espiritual? Em um minutinho você vai responder. Daqui a pouco vamos falar também de Bruna Surfistinha, não é? Uma das prostitutas mais conhecidas do país e que agora se voltou, largou, né, a profissão, essa coisa toda, e se voltou para a religião espírita também. Se não me engano, ela está na Umbanda, no Candomblé, alguma coisa assim, Umbanda, médium na Umbanda. Raquel Pacheco, que era a antiga Bruna Surfistinha, diz: no terreiro não me tratam como Bruna Surfistinha. Claro, essa prostituta morreu, como diz a Andressa Urach, que também teve essa vida, né? Já a gente volta aqui, vamos falar desse assunto. Bom, Lordela, você deixou uma pergunta para a Márcia, vamos repetir. O que acontece, Sônia, a pessoa ela passa a ter câncer e ela vai procurar, sempre é óbvio, um médico, fazer todo o tratamento. Mas estão perguntando muita gente aqui se a pessoa buscar, se o tratamento espiritual pode curar o câncer. Lógico que pode. Pode curar tudo. E a gente sem abandonar o médico. Mas jamais deixar de fazer uma radioterapia. Vamos frisar isso. Vamos frisar bem, para não dizer que a gente está falando que não. Lógico que pode, eu acho que o tratamento mental também. Porque se a pessoa tem um padrão vibratório baixo, aquela história,
ela está com ódio a vida inteira, ela é raivosa, pegou o fígado. Se ela deixar de ser raivosa e se entregar a Deus e mudar o conceito dela de vida, não vai mais criar aquela... Alivia o órgão. Ela alivia o órgão. Na medida que ela faz químio e tudo mais, esse órgão pode ser curado. Mas ela também pode curar esse órgão de dentro para fora. Lá da alma, gente, pelo amor de Deus. Então, ela se cura na medida em que ela começa a procurar a espiritualidade, ou uma igreja, etc., a orar. Os nossos irmãos espirituais têm ensinado muito pra gente. Eu acho que todo mundo deveria tomar, quem tem câncer, quem já teve, quem tem medo de ter. Eles acham que o leite de cabra é muito bom para o nosso corpo. Então toma meio copinho, quem está fazendo químio, rádio, toma meio copinho de leite de cabra que vai ajudar. Faça a água energizada dessa corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, segundas, quartas e sextas. Então, você pode sim, com a tua mente, mudar todo o seu corpo. Porque câncer, o que acontece? Você bloqueia, as células param de crescer, quer dizer, ou crescem demais. Eu não entendo muito bem isso, mas é por causa do desajuste. Crescem demais. Então, por quê? Porque você está desajustado aqui e aqui. Você se ajusta, sabe? Se cuida, se trata, muda teu rumo. É óbvio que você pode ajudar os médicos aqui da Terra na cura do câncer. Por que não? Por que tem tanta gente que fica curada e outros não? Poxa, gente, tá na cara que é o poder mental, que a gente chama de espiritual, mas são os dois, o poder mental e os teus mentores te ajudando. Nós temos um mentor, né? Nós temos um mentor que está ali do nosso lado. E eu tenho plena certeza de que se não for a tua hora, se foi uma doença criada, se você criou com a tua mente, você pode reverter. Agora as pessoas não mudam, né? Tem muita gente que nem na dor muda, né, Sônia? Exatamente. Então, poxa, tô tendo um toque que eu tô fazendo tudo errado, meu corpo apodreceu em vida. Peraí, eu vou mudar. Então, essa mudança pode sim ajudar na cura. Obviamente, fazendo as coisas aqui da Terra. Claro, é um conjunto. Né? É importante a gente falar, eu acredito muito nisso, Sônia, e eu volto aqui a falar do João de Deus, lá em Abadiânia, uma cidade perto de Goiânia. Sim. Lá é frequentado por cerca de 3 mil pessoas por dia. Todas as pessoas, na maioria delas com câncer, e o volume de pessoas que acreditam e passam realmente a encontrar saúde é algo fenomenal. Sim. Quem visita o João de Deus não é só do Brasil, não, é o mundo inteiro. Sim. A física quântica explica também isso, gente. Já os cientistas vão entender isso. Sônia, Márcia, tem uma outra pergunta também, só para essa parte da doença. Já a Bruna Surfistinha, tá? A pergunta é a seguinte, várias perguntas de transplantados. Estou dizendo o seguinte, a pessoa recebeu um transplante de uma pessoa viva e um transplante de uma pessoa que morreu. Se tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. A pessoa que doa um órgão, sabe quantos pontos ela ganha? Muitos. Então, é assim, a pessoa que tem a coragem, né, de doar um órgão, no plano espiritual, ela quita milhões de débitos. E não é verdade, porque, por exemplo, vamos lá, você falou, vamos imaginar que eu seja uma pessoa raivosa e vou doar meu fígado para uma pessoa. Essa pessoa vai ficar raivosa? Não! Ela não está com a energia daquela que foi, né? Não, o fígado é um órgão, é uma matéria. A mente que estava atrapalhando o fígado, que era a minha, ela não existe mais. Então, não atrapalha, porque a pessoa era muito velha, porque sei lá, não tem nada a ver com isso é físico. A doação de órgão é físico, mas espiritualmente, vocês nem imaginam os créditos que a gente ganha doando os órgãos. Claro, né? Está salvando realmente outras vidas, viu? Vamos para a manchete da Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. Vamos ver o que ela fala em relação a esse tipo de coisa, né? Ela que, inclusive, deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui também, médium na Umbanda, a Raquel Pacheco diz que lá no terreiro, né, ela não tem nenhum tipo de preconceito. Olha, conhecida no Brasil, é do site TV Foco, conhecida no Brasil todo como Bruna
surfistinha, a Raquel Pacheco mudou bastante depois de deixar a prostituição de lado. Isso porque, após a fazenda da qual participou, ela se tornou médium de uma casa de umbanda. E ela diz: nunca tinha me identificado com uma religião. A cada gira, ou seja, a cada sessão na umbanda, não é? O médium acaba se conhecendo mais e valorizando mais a vida. Parei de reclamar dos meus problemas, de meus pais não me aceitarem, disse ela ao jornal Folha de São Paulo. Para Raquel, ela se encontrou nessa função que desempenha na casa de São Lázaro, na zona sul de São Paulo. E a Raquel diz: o terreiro é um dos poucos lugares em que eu me sinto Raquel mesmo. Nas correntes, os médios nunca faltaram com respeito comigo, nunca me trataram como Bruna, sou Raquel desde o primeiro dia, desabafou. A famosa que incorpora a Pombagira, uma das entidades mais solicitadas do terreiro, também disse que chegou ao local após ter sonhado com a mãe há alguns anos. Lá, ela foi orientada a procurar a família e ficou sabendo que o pai havia falecido. E ela diz: o guia me pediu para entrar em contato com a senhora, eu quero saber, disse ela para a mãe na ocasião. No telefonema, ela disse para Raquel que a procuraria para contar da morte do marido. Já faz 5 anos e nada. Por enquanto, contou a ex-garota de programa que, apesar de não ser aceita pelos parentes, hoje em dia se diz mais fortalecida. Que história, né? É muito pesada mesmo. O que você fica depois para resgatar tudo isso, né? Fica com carinho por Agora, sabe o que estão dizendo aqui no Facebook? Não sei se é verdade, porque eu entendo muito pouco de Umbanda. Estão dizendo aqui, Márcia, que a Pombagira significa prostituta. Não é bem isso. Mas né? É mais ou menos assim, olha. Ela rege o trono dos desejos e dos estímulos amorosos da terra. É Bombogira, não é nem Pombagira, é Bombogira, que vem da África, gente. Isso vem lá de trás. Então são almas, nem melhores e nem piores do que nós, não são almas superiores e nem inferiores, que estão aqui para ajudar o povo na parte do amor. Então, essa história de Bombogira e Pombagira eu acho sensacional, mas as pessoas têm que entender que espírito é esse, né? Ai, porque eu quero ter uma Pombagira. Não é assim. Ai, aí falam muito assim, eu acho, porque a maior Pombagira que todo mundo sabe é Maria Padilha das Almas, mas tem uma muito maior que é Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, que foi a primeira feminista do mundo. Ela fez Adão fazer sexo com ela em cima. É Lilith, a maior Pombagira. É a lua negra, né? Não é a lua negra. Então, exatamente. Então, veja bem, fala muito mal de Pombagira, eu não acho, eu adoro, mas tem que saber o que está fazendo e o que tem que pedir, o que vai pedir. Por exemplo, ela gosta de um perfume. Ela é gente como a gente, ela não está acima. Mas eu já ouvi assim, você está em algum lugar, alguém fala assim, olha, aquela moça lá tem Pombagira. Tá, por que você acha que uma moça tem Pombagira? Pombagira é esquerda, que eu nunca entendi o que quer dizer também, porque é do lado do coração. Não, é esquerda porque é espírito que está aqui embaixo, não é da direita, porque da direita, que é o orixá, eles já estão na faixa de Deus, de Jesus. Ela está aqui, olha, é nossa companheira. Então é assim, a Pombagira, a moça vai lá e fala assim, olha minha Pombagira, Maria Padilha, eu quero um namorado e eu vou te dar um perfume. Aí a pessoa não vai dar perfume, ela vai ficar sem namorado. Não se faz contrato, não se faz contrato com Pombagira do jeito que faz. Ah, porque tem Pombagira. Por que tem Pombagira? É a moça que encanta, sabe? É uma moça... Aquela que seduz. Que seduz. Você olha para ela, você fica encantado. Né? Então, não precisa ser bonita, né? Eles falam isso. Não, ela tem alguma coisa que ela chama os homens, exatamente como as pombagiras. Então, tem que saber cuidar. Veja bem, ela foi uma pombagira, porque a pombagira, sim senhor. Você acha que a Bruna surfistinha Raquel Pacheco foi uma pombagira? Com certeza. Por isso que é exatamente isso que ela incorpora. É o mesmo padrão vibratório. Não quer dizer que toda mulher que incorpora uma pombagira já tenha sido uma prostituta, mas no caso dela existe isso, exatamente. Né? Então, é bem assim. Agora, toda pombagira é ligada ao sexo, à sensualidade, já foi prostituta, já trabalhou com isso, encanta os homens, tá? E isso, ela também faz tudo isso. Então, a afinidade é muito grande. Mas eu volto a repetir, elas ajudam sim, mas saiba aonde você está indo, com quem você está conversando,
Por quê? Pode ser um quiumba, que não tem... Aí sim, é a alma lá das trevas que vem e fala, eu sou uma pombagira. Aí acaba com a tua vida. Então, tem que ser um negócio correto, um centro, um terreiro bacana, existem vários, onde se faça direito esse tipo de coisa, tá? Quer deixar algum comentário? Não, uma das perguntas é o seguinte, a gente vê muitas vezes, roda de homem, fala, nossa, aquela mulher tem um sex appeal, É a pomba. uma coisa que chama, seria isso? É a pomba. Com É a certeza. bombagira. É a bombogira. Bombogira. Bombogira Bombogira lá da África. Bombogira lá da África, que virou pomba, né? Exato. É mais fácil de falar. Bom, a gente tem esse vídeo, né? Vamos começar aí já a analisar algumas situações que aconteceram envolvendo espíritos, segundo ao que parece. Uma delas que a gente vai mostrar agora é a mãe que quase teve um choque, morreu de choque, e quando ela liga a babá, ela olha pela babá, ela ligou a babá eletrônica e ela vê essa imagem que vocês estão vendo aí, um fantasminha no berço do filho dela, dá pra ver direitinho, né, gente? Então, o estado que ela ficou foi mesmo um estado de choque. Tá vendo, Márcio? Tá vendo, Dá a impressão que é uma criança. Não, uma dá a impressão que é um outro bebê que tem ali no é um bebê berço. mesmo, né? Ou é, sei lá, o espíritozinho do filhinho dela, né, saindo do corpo. Mas olha, ele mexe na criança, não parece? Ele mexe na criança. A mãe fica em choque ao ligar o monitor e ver 2 fantasmas pequenos no berço ao lado do seu bebê. Ah, não tô vendo 2 não, tô vendo um só. Eu também tô vendo um. E você, Não, eu vi 2. Você viu 2? Eu vi 2. Cadê o outro? Um pouco antes, tinha um do lado do outro. Eu pensei até que fosse mesmo? mais duplicada, mas não é. Põe do começo pra gente ver. Eu só tô vendo um nitidamente. Aqui que parece 2, né? Um mais sentadinho, o outro mais abaixado, é isso? Sim. Mas por um segundo, ó, eles se desgrudam, né? Parece que fica uma cabecinha aqui. E o outro mais meio corpinho ali, como se ele estivesse do lado de fora do berço e a grade para na altura da cintura de um, né? E o outro é menorzinho, você só vê a cabecinha aqui entre as grades. Eles estão, na verdade, do lado de fora do berço, olhando Exatamente. o bebê. Agora eu entendi. Nossa, se eu fosse a mãe, já saía correndo para esse quarto e pegava meu bebê. Esses são amiguinhos mesmo, espirituais. Eles estão só olhando mesmo, não, assim, pelo que a né? gente está vendo, pela cabecinha e tudo, não é uma alma das trevas. São crianças que deveriam estar brincando com essa alma antes dele estar aqui na Terra e que continuaram, estão ali olhando o amiguinho e tudo mais. Ou seja, não estão fazendo mal para a criança. Mas podem ser vão da mamar casa? junto. Não, é da criança. É da amiguinho criança da criança mesmo. de vida passada. Então vão ficar ali perto, vão querer ficar no colo da mãe, da criança. O que eu acho que pode ser o espírito que for. Isso aí vai dar coriza na criança, vai dar alergia. Por quê? Porque está morto, e morto não pode ficar perto de ninguém. Então ele está sugando o tônus vital dessa criança. Então está no lugar Coisa errado. boa nunca é, mesmo Né? que não Mesmo seja sendo bonzinho, ele suga alguma coisa de você. O ectoplasma, Energia vital mesmo. energia vital. Então essa criança vai dormir mal, essa criança vai ter coriza, essa criança vai ter alergia, e médico nenhum vai falar, meu Deus, mas o que é isso? Lógico, ela está sendo roubada no tônus vital dela. De qualquer maneira, não é bom, tem que rezar o Salmo 66. Mesmo, Olha aí, olha, tem até o dois olhinho mesmo, da criança, gente. Incrível. O Salmo 119, porque essa criança não pode estar aí jamais. Ai, mas imagina, gente, você olha pela babá eletrônica e você vê uma coisa dessa no quarto do seu filho, no Tem lado gente que do já muda de berço casa, do né? seu Tem gente bebê. que Mas não é a casa, né? Eu não ia ficar mesmo. Mas não é, olha, se ela olha muda ali. de casa, esses A dois criança vai espíritozinhos junto. vão juntos. Até que se faça oração do Salmo. Criança para dar banho de anil a gente não dá, que a gente Aí tem vai precisar medo. de todo um trabalho. todo um Por que trabalho não dá espiritual? banho de anil na criança? Porque pode dar alergia mesmo, Ah, né? tá, Meio entendi, pesado, né? entendi. Então a gente tem medo. Então, assim, um banhinho nessa criança de boldo, 3 vezes por semana, orações dentro desse quarto. E conversar mesmo, olha, bebê, aqui não é teu lugar, vai procurar o teu rumo. Porque tá ali feliz, satisfeito. Vampirizando a criança. Terrível. Não é bom de forma alguma. Tá certo. Então. Sônia, tem uma pergunta, eu queria só
dentro do tema, mas pegar uma outra linha, que é o seguinte. Chegaram algumas perguntas que estão dizendo o seguinte. Carro aonde teve um homicídio. Casa aonde morreu gente. Isso no mercado de imóveis e de venda de carros, você tem uma desvalorização de 20% a 25%. Você não consegue se desfazer desse bem. Aí aparece uma pessoa que compra, que normalmente é um comerciante para ganhar dinheiro. Então a pergunta para a Márcia. Márcia. O diretor lembrou bem, é o caso da mansão da Hebe, né? Que está aí à venda. Da mansão da Hebe, do apartamento onde aconteceu o drama com a família Nardoni, que demorou muito para vender e parece que vendeu num preço bem menor. E isso a gente sabe que no mercado de carro de casa, onde tem uma morte, o latino é muito assim. Mas precisa ser uma morte traumatizante. Por exemplo, na mansão da Hebe com o astral que ela teve, tudo bem que ela morreu em casa, homicídio. Ali não é com nada. certeza não. Um homicídio. Então, ali, eu também acho que isso não impressiona as pessoas. Homicídio, sim. As pessoas têm razão em não querer ter um bem dessa natureza? Infelizmente tem, porque em 50% dos casos, a alma fica ali grudada. Então, daqui a pouquinho você dá mais detalhes aí pra gente. Em 50% dos casos, a alma fica ali quando realmente a pessoa foi assassinada, vítima de uma tragédia, na verdade. Já. Bom, de volta aqui ao nosso programa. Você tinha deixado uma pergunta, a Márcia começou a responder. Nossa, Lourdela, que pergunta que é? Não, mas Nossa, e responde. qual era a resposta? A gente ficou conversando aqui, a gente se perdeu dessa história. Você lembra, diretor, qual era? Eu não sei onde a gente parou, mas tudo bem. Olha aqui, o que foi aí? Ah, tá. Então, se vocês do Twitter lembrarem onde a gente parou, porque aqui ninguém está lembrando, passa pra gente, nós completamos. Enquanto isso, vamos para o qual seria o próximo assunto, que é: homem é velado em bar no Espírito Santo com cerveja liberada e roda de samba. Fã de samba e boêmio famoso de Cachoeiro de Itapemirim, que é a terra do Roberto Carlos, né? O dono de bar, Gleison Silva, teve o desejo atendido depois de morrer. Ele foi velado dentro do estabelecimento, rodeado de amigos, com cerveja liberada e samba até o sol raiar. E isso, no último sábado agora, dia 13 de fevereiro. Gleison morreu aos 68 anos, era casado há 44 e tinha 4 filhos. Flamenguista e portelense de coração, ele era dono de um bar no bairro Ilha da Luz há mais de 30 anos. E uma das filhas, o filho, aliás, disse o seguinte: meu pai, quando ia ao velório de algum amigo, voltava triste e cabisbaixo. E ele sempre dizia: no meu velório não quero essa tristeza não. Eu quero samba, quero ser velado dentro do bar, contou o Glaucio Fragoso da Silva, 42 anos, filho e atual dono do bar. Então imagina, o pai é velado lá, samba, roda até tarde, e agora ele vai continuar no bar normalmente, sendo que o pai dele foi velado lá. Ah, meu Deus, já a gente fala desse tipo de coisa, tem umas coisas excêntricas assim, não é? Bom, de volta aqui ao nosso programa, antes da gente falar dessa história do velório no bar, com muito samba, né, roda de samba e muita cerveja, deixa a Márcia dar os contatos dela e o Jorge Lodello também. É o meu site, www.marciafernandes.com.br, o telefone 3711-0180, e eu estou no meu canal do YouTube. Todas as semanas a gente está colocando vídeos, sabe, dando dicas e mais dicas. É só entrar no meu canal do YouTube, que toda semana eu coloco 2 vídeos, tá? Tá certo. Olha, tem os livros também da Márcia Fernandes, esses de banho são muito interessantes, tem vários, tá? Você pede pelo site www.marciafernandes.com.br ou pelo telefone também, 11-3711-0180. E o nosso, desculpa, mas o nosso curso de Reiki, é bárbaro, Reiki no nível 1, 2 e 3 em março, tá? Maravilha. Quem quiser fazer o Reiki pode fazer à distância também, é só ligar. Só ligar, maravilha, isso é bárbaro mesmo, viu? Bom, voltando aqui, vamos comentar aí esse tipo de velório, como é que você vê? Depende da cultura. É moderninho? Na Irlanda, por exemplo, é uísque, cerveja a noite toda e música ao vivo. É cultura, existe. Tá. Estados Unidos são 4 dias, tem a comida e tal, no Japão. Mas acontece o seguinte, se o morto já não quer ir embora na vida dele, e ainda ele fica naquele bar, tocando, a turma bebendo e tocando, se ele não estiver preparado, aí que ele não vai mesmo. Aí ele vai ficar ali, ou seja, ele vai virar
um vampiro, mais um aqui no planeta Terra. Eu acho que, assim, na hora da morte, gente, é hora de uma passagem de um silêncio. De um silêncio para que a pessoa seja recebida do lado de lá de oração, e aceite, né? E aceite mesmo. o que estão fazendo Agora, o que está mostrando aqui nessas cenas que eu não tinha visto, eu também não tinha visto. Tá todo mundo bebendo e fumando e deixando o morto sozinho. Tá todo mundo lá fora, olha lá, deve estar quente. Olha lá, tá todo mundo se divertindo. Quer dizer, isso aí não é homenagem, né? Que nem China. E o coitado do Defoe ficou sozinho lá no meio do bar. Lá no cantão, aí não adianta. Olha lá. Na verdade, isso não é bom não para a alma, não é. Não é uma cerimônia. Tá lá no fundo. Não tem um ritual, lá no fundo, uma oração, sabe? Tá lá no fundo, Lodela, tem toda a razão. Tá todo mundo bebendo, fumando, e o coitado lá sozinho. Isso é péssimo, e o defunto deve estar bem triste, né? Além de tudo, ficou pior do que já olha lá, ele está sozinho lá e o cara bebe. Onde tem bebida, vai dar eu espero que essa moda não pegue. De repente foi a vontade dele, que os filhos fizeram, mas, né, sei lá, em princípio não é bom. Agora, a pergunta que está surgindo aqui, mas é o seguinte, tem pessoas que estão percebendo que vai falecer, ou às vezes nem estão, mas falam, olha, se eu morrer, eu quero que faça isso. Tem que fazer. Tem que fazer ou não tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Vai fazer o quê? É o último pedido da pessoa aqui na Terra. Se não for uma coisa de louco, né? Não. Por exemplo, aí ele queria. Então, o meu problema não é ele querer. O meu problema é ele não querer ir embora por conta desse sambaiada toda também. Meu primo não teve o último pedido dele atendido. Ele não queria ser sepultado. Ele queria ser cremado, assim como tinha sido o pai dele, acabou sendo a irmã também. Mas ele está sepultado até hoje. Dá um treco no coração, sabe? Eu acho que isso é um desrespeito, na verdade. Mas tudo bem, né? Cada qual, né? Eu gosto, sabe, do que de velório rápido, sabe? Meu pai, quando faleceu, eu que tive que arrumar papelada e tudo, eu acho que é uma coisa tão triste, né? Que eu prefiro uma coisa rápida, a gente faz uma oração. No caso da minha família, chama o padre que a gente gosta, faz uma pequena oração, despede-se. Uma oração de despedida, para a alma e bem. Aí não, né, gente? Aí ele vai ficar ali sentado querendo ver samba, pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada, Jorge Lordello. Obrigado, Sonia. Valeu, diretor. A gente vai morrer de saudade, mas sucesso para você. Boa sorte mesmo. Gente, bom final de semana. A gente se vê segunda, 3 da tarde, mais uma tarde sua. Super beijo. Tchau, tchau.